boa tarde. Eu me chamo Karime Ziegler e eu represento o CTG Carreteiros de Horizonte, bem como a 20ª Região Tradicionalista. E hoje eu vou explanar para vocês um pouquinho sobre o artesanato em palha de milho. O artesanato em si, ele começou há muito tempo atrás, porque as pessoas utilizavam do artesanato para coisas do dia a dia, para facilitar a vida, tanto individual como a vida em grupo. Podendo citar a cerâmica. A cerâmica que era feita, por exemplo, bacias, feito potes para guardar alimentos, o trigo, que era feito chapéus, e a palha de milho, que na verdade ela vem, muito se pensa que a palha de milho, que o milho surgiu no Brasil, mas na verdade ele é oriundo do México. E ele veio para cá, acredita-se depois, junto com os jesuítas, e começou com os indígenas o artesanato com a palha. Então, da mesma forma como os artesãos de hoje em dia, os indígenas utilizavam o artesanato para facilitar a vida deles no dia a dia. E a palha de milho, hoje, ela é bastante utilizada no artesanato porque a cultura do milho, principalmente na minha região, que é a região noroeste do estado, se cultiva muito milho. Então, a palha acaba sendo não aproveitada, porque o milho em si ele é muito usado na indústria de grãos, na indústria de rações, de alimentos, e a palha acaba sendo descartada. Então, esse é um dos principais objetivos do meu trabalho, que seria utilizar a palha no milho para ela não ser jogada fora. E a palha, ela é interessante porque é uma fibra muito resistente. Se pensa que aparentemente ela é frágil, só que o bom da palha é que ela não cria fungos e caruncho com facilidade, a não ser com a umidade, que ela, quando é exposta à umidade e guardada em algum lugar fechado, ela cria fungos. Mas ela é muito resistente e boa de trabalhar, então ela é muito utilizada para o artesanato. Como vocês podem ver, a palha, se vocês quiserem pegar aqui a palha, ela existe dois tipos. Essa palha aqui, ela tem a parte de dentro do milho e a parte de fora. A palha da parte de fora ela é mais grossa. Os artesãos, eles geralmente usam a palha da parte de dentro, porque ela é mais maleável e mais fácil de trabalhar, mais macia. Eu, particularmente, dependendo do artesanato que eu for fazer, eu prefiro a palha mais firme, principalmente em flores, porque ela acaba sendo mais fácil de trabalhar. Para mim, as minhas entrevistadas, uma delas me disse que para ela é melhor a palha mais macia. Isso vai de cada artesão. A palha, ela não é só uma cor. Como vocês podem ver, é muito comum. A maioria das pessoas apenas conhece o milho amarelo com a palha bege. Mas existe o milho roxo, o milho vermelho e esse milho que ele é, vamos dizer, colorido, que ele é uma mistura das duas espécies. Se vocês quiserem dar uma olhada. E a palha desse milho é diferente, porque a palha do milho vermelho, ela é roxa, dessa forma aqui. Então, não tem a necessidade do tingimento da palha. Também tem a palha laranja, que ela é puxada por um marrom, mais ou menos, que é desse milho aqui, ou, geralmente, do vermelho ou do roxo. Aliás, do colorido e do roxo, e o milho vermelho é a palha roxa. Então, não tem necessidade do tingimento. Mas, se for necessário, se o artesão preferir, existe o tingimento com os corantes naturais, que seriam a erva mate, ou o urucum, ou também o café, se quiser ser usado, tanto beterraba, enfim, como o artesão quiser, que são corantes naturais. Que para fazer esse corante é necessário 2 colheres de sal grosso, água, álcool e a palha e o material que for usado e deixar ferver durante 30 minutos. A cor da palha que o artesão quiser, vai da quantidade de produto que ele colocar dentro do fervimento da palha. Mas tem um porém, que a palha, principalmente agora no inverno, tem bastante umidade, então a palha demora muito para secar e isso dificulta o trabalho. Nesse caso, é bem interessante o uso da anilina, que é bem utilizado pelos artesãos hoje em dia. Para fazer o tingimento com anilina, se usa o álcool e a anilina, que vai também da mesma forma dos corantes naturais, ele depende do tom que o artesão quiser. Essa aqui é a anilina amarela.
eu boto um pouco de anilina e tem que dissolver até chegar à cor que eu desejar. O problema da anilina é que ela mancha, então tem que ter bastante cuidado quando for utilizar, porque principalmente na mão é bem difícil de sair, então tem que ter bastante cuidado. O bom do álcool, de usar o álcool, é que ele evapora com facilidade, e isso facilita o trabalho. Então, eu deixo aqui a palha no álcool o tempo que eu desejar. Quanto mais tempo, maior vai ser a cor. Como vocês podem ver, em alguns segundos ela já ficou bem tingida. Tem que esperar secar para poder fazer o trabalho. A palha de milho, para fazer as flores, geralmente, como ela é uma fibra bem resistente, ela acaba rasgando com facilidade. Então, dependendo do artesanato, é necessário que seja feito o umedecimento da palha. Pode ser feito com água, botar um pouco de água, borrifar um pouco de água, para fazer o trabalho. Para as flores que eu vou demonstrar para vocês hoje, não tem essa necessidade. Tem algumas flores, por exemplo, esse exemplo aqui, que ela é uma palha torcida. Então, se a palha estiver muito seca, eu não vou conseguir trabalhar, porque ela vai acabar rasgando. Nesse caso, eu pego um pedaço de palha e eu torço uma vez e faço a pétala. Só que nesse caso, como a palha está seca e está dura, dificilmente eu vou conseguir dar o efeito que eu preciso. Então, para isso eu teria que umedecer a palha. Vou demonstrar para vocês como fazer a flor e palha de milho. Para fazer a flor, hoje em dia, antigamente usava a linha, que não existia cola quente, não existia tantas outras coisas mais modernas para facilitar o trabalho. Então, se utilizava a linha. Para fazer, se colocava em algum galho ou em algum palito, a linha dava 2 nós e deixava um pedaço. Então, se pegava, depois de recortar a palha, se colocava no caule, da forma que o artesão desejasse. Enrola, sempre deixando um pedaço sobrando para depois amarrar no final. Enrola, tem que deixar bem firme para não correr o risco da palha acabar caindo, perdendo a pétala. E vai dando formato à flor. Nesse caso, eu preferi deixar a palha natural. Mas se eu quisesse, porque como nesse caso vai ficar a flor como se fosse um botão, mais fechadinha. Então, ela tem um efeito diferente. Se eu quisesse, por exemplo, que minha flor ficasse mais aberta, eu pego uma tesoura e passo na palha e vou enrolando ela. Que ela vai ficar com um efeito diferente. E isso dá um efeito também diferente no meu trabalho. Ó, como vocês podem ver, ela já fica uma flor mais aberta, então já dá um efeito um pouco mais bonito, dependendo do que o artesão desejar. No final, a flor pode ficar dessa forma, enfim, um minuto, tá ok. Ficar dessa forma, ou de tantas outras formas que o artesão quiser, que isso vai de cada um, né? Tem tantas maneiras de utilizar a palha do milho. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu demonstre mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada.